Olá amigos, amiguinhas, vamos elevar nosso pensamento a Deus, Pai Todo-Poderoso, nosso Mestre Jesus, nossos guias, nossos benfeitores. Estejam conosco nesse momento, nos ajudando e nos intuindo para que a gente possa entender bem essa aula de hoje. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. A nossa aula do livro O Céu e o Inferno. Estamos hoje no capítulo 3. O capítulo 3 fala exatamente sobre o céu. Os antigos, eles acreditavam que a terra era o centro de tudo. E o céu estava à nossa volta, como se fosse uma bexiga. Nós estávamos dentro dessa bexiga, né? Então, Kardec, nesse livro, fala sobre o céu. Então, vamos lá no item 1. O meu aqui é na página 19. Né? Item 1. Em geral, a palavra céu designa o espaço indefinido que circunda a Terra, e mais particularmente a parte que está acima do nosso horizonte. Vem do latim coelum, formada do grego koilos, ou côncavo, né? O côncavo, porque o céu parece uma imensa concavidade. Então, os antigos acreditavam assim, né? Como eu disse, que era um côncavo, que o céu era curvo. Os antigos acreditavam na existência de muitos céus superpostos, de matéria sólida e transparente, formando esferas concêntricas e tendo a Terra por centro. Girando essas esferas em torno da Terra, arrastavam consigo os astros que se achavam em seu circuito. Então, como a gente comentou, eles acreditavam, né, que a Terra era o centro e que todos os astros giravam em torno da Terra. Né? Então, conforme essa abóbada ou essa esfera girava, arrastava os astros em torno da Terra. Essa ideia provinda da deficiência de conhecimento astronômicos foi a de todas as teogonias que fizeram dos céus assim escalados. Os diversos degraus da bem-aventurança, o último deles era abrigo da suprema felicidade. Então eles acreditavam, né, que o céu era assim, existia degraus, né, no céu, né, e o último, ou o mais alto, era a morada do Todo-Poderoso, a morada de Deus. Segundo a opinião mais comum, havia 7 céus, e daí a expressão estar no 7º céu, para exprimir perfeita felicidade. Então, quando a pessoa estava em perfeita felicidade, né, a gente falava estar no 7º céu. Muito pouco usado hoje, mas ainda tem gente que usa, né, para exprimir felicidade, você está no estado de 7º céu. Os muçulmanos admitiam 9 céus, em cada um dos quais se aumentava a felicidade dos crentes. O astrônomo Ptolomeu contava 11 e denominava o último ímpero, por causa da sua luz brilhante. No meu aqui tem a nota número 1, né? A nota número 1 sobre Ptolomeu. Ptolomeu viveu na Alexandria, no Egito, no 2º século da era cristã, então 200 anos após Jesus. E do grego pur ou pir, que significa fogo, né? Do ímpero, né? Significa fogo. Então daí esse nome que é usado até hoje. É este ainda hoje o nome poético dado ao lugar da glória eterna. A teologia cristã reconhece 3 céus. O primeiro, o da região do ar e das nuvens. O segundo, o do espaço em que giram os astros. E o terceiro, para além deste, é a morada do Altíssimo, a habitação dos que o contemplam face a face. É conforme essa crença que se diz que São Paulo foi alçado ao 3º céu. Então, conforme essa crença de 3 céus, né, dos cristãos, dizem que São Paulo subiu ao 3º céu. São Paulo foi ter face a face com Deus, né? Isso é a igreja ou os cristãos que dizem e pensam assim. No item 2, as diferentes doutrinas relativas ao paraíso repousam todas no duplo erro de considerar a Terra centro do universo e limitada à região dos astros. Então, todas as doutrinas antigas, ainda hoje tem algumas que seguem esse sistema, essa doutrina ou esse pensamento de que a Terra é o centro
né? E o que tudo que gira em volta é uma região limitada. Até hoje a gente tem gente que acha que a Terra é plana, né? Então um pouquinho de falta de estudo, mas vamos lá. É além desse limite imaginário que todas têm colocado a residência afortunada e a morada do Todo-Poderoso. Singular anomalia que coloca o autor de todas as coisas, aquele que as governa, nos confins da criação, em vez de no centro, de onde o seu pensamento poderia, irradiante, abranger tudo. Então Kardec aqui ele dá uma observação, né? Se Deus ficasse no centro ao invés de tão longe, né, poderia abranger um pouquinho mais. Então é um pouquinho de anomalia, né? As pessoas pensarem assim. Mas cada um pensa do jeito que quer. Nós estamos estudando para mudar o nosso pensamento, o nosso modo de entender as coisas. No item 3, a ciência, com a lógica inexorável da observação dos fatos, levou o seu achote às profundezas do espaço e mostrou a nulidade de todas essas teorias. A Terra não é mais o eixo do universo, porém um dos menores astros que rolam na imensidade. O próprio Sol mais não é do que o centro de um turbilhão planetário. As estrelas são outros tantos e inumeráveis sóis, em torno dos quais circundam mundos sem conta, separados por distâncias apenas acessíveis ao pensamento, embora se nos afigurem tocarem-se. Neste conjunto grandioso, regido por leis eternas, revelador a sabedoria e onipotência do Criador, a Terra não é mais que um ponto imperceptível e um dos planetas menos favorecidos quanto à habitabilidade. Então, a ciência veio mudar, né, essa observação, porque a ciência conseguiu provar que o Sol é uma estrela de quinta grandeza, que a gente aprende na escola, uma estrela anã. Então não é a maior das estrelas, né? E como ele diz aqui, existem muitos sóis ou muitas estrelas em torno das quais giram muitos mundos, né? Incontáveis, como ele diz aqui. Então a gente tem que entender isso, né? Como Kardec sempre cita, se a ciência disser ao contrário do que eu falo, fique com a ciência. A gente tem que acreditar na ciência, acompanhar a ciência. Se a ciência está dizendo, é isso, né? Temos hoje provas de que o céu ou o universo ele é praticamente infinito. E a gente tem que entender, né, que a Terra não é um planeta centro, muito pelo contrário, é um dos menores planetas do sistema solar, né? E no universo não passa de um ponto muito pequeno. E também a Terra não é o melhor ou o planeta mais apropriado para ser habitado pelos humanos. E, assim sendo, é lícito perguntar por que Deus faria da Terra a única sede da vida e nela degradaria as suas criaturas prediletas. Mas, ao contrário, tudo anuncia vida por toda parte e a humanidade é infinita como o universo. Então Kardec já nessa época já entendia que a humanidade ela está espalhada pelo universo todo. Então por que Deus, né, construiria tantos mundos só na nossa galáxia, né? Nós temos mais de 100 bilhões de estrelas. Cada estrela tem lá uma quantidade de planetas girando em torno dela. E muitos são habitáveis, né? Muitos são habitáveis igual o nosso. Então por que Deus ia escolher só nós como prediletos, né? Então é meio egoísmo a gente acreditar que Deus fez isso só para nós. Revelando-nos a ciência, mundos semelhantes ao nosso, Deus não podia tê-los criados sem intuito, antes de tê-lo provoados de seres capazes de os governar. Então, tanto a ciência vem nos mostrar tantos mundos, né? E Deus
Ele não seria Deus se ele tivesse criado todos esses mundos por aí e não tivesse colocado a humanidade lá para evoluir, para governar esses outros mundos. Item 4. As ideias do homem estão na razão do que ele sabe, como todas as descobertas importantes à da constituição dos mundos, deveria imprimir-lhes outro curso. Sob a influência desses conhecimentos novos, as crenças se modificaram. O céu foi deslocado à região estelar, sendo ilimitada, não mais lhe pode servir. Onde está ele, pois? Então a região estelar, ou o céu que antigamente era a região estelar, foi aumentado, foi deslocado. Foi aumentado ao infinito. Então, aonde está o céu? Não acabou aquela teoria de que o céu ficava logo ali, acima de nós, perto de nós. Né? Você vai subir ao céu. Não é bem assim. Né? Então, as religiões, né, deveriam entender e modificar os seus pensamentos. Embora, como eu disse, algumas ainda pensam assim. Né? Então, é o que ele diz aqui. E ante esta questão, emudecem todas as religiões. O Espiritismo vem resolvê-las, demonstrando o verdadeiro destino do homem, tomando-se por base a natureza deste último e os atributos divinos, chega-se a uma conclusão. Isto quer dizer que, partindo do conhecido, atinge-se o desconhecido por uma dedução lógica, sem falar das observações diretas que o Espiritismo faculta. Então, o Espiritismo vem nos trazer, né, certas ideias que antes a gente não tinha. Além disso, né, se você conhece um pouquinho e você continua em frente, continua tentando aprender e estudar, você chega ao desconhecido e vai passar a conhecer aquilo que ainda não conhece. No item 5, o homem compõe-se de corpo e espírito. O espírito é o ser principal, o racional e inteligente. O corpo é um invólucro material que reveste o espírito temporariamente para preenchimento da sua missão na Terra e execução do trabalho necessário ao seu adiantamento. Então isso, gente, é muito importante, né? O espírito é o ser principal. Nós estamos encarnados. A carne, o corpo físico, não vale nada, apenas um invólucro ou uma roupa para que o espírito possa cumprir a sua missão, cumprir o seu trabalho aqui na Terra. Né? E isso é necessário para que o espírito possa evoluir. Então o corpo é necessário, mas é para usar para ir a um determinado lugar, ou como a gente usa uma roupa para ir a uma festa, quando a gente volta, tira aquela roupa e guarda, né? Nós guardamos a roupa, o espírito, no caso, ele, quando tira a roupa, essa roupa é descartada na natureza. O corpo usado destrói-se e o espírito sobrevive à sua destruição. Privado do espírito, o corpo é apenas matéria inerte. Qual instrumento privado da mola real de função? Sem o corpo, o espírito é tudo. A vida, a inteligência. Em deixando o corpo, torna o mundo espiritual onde paira, para depois reencarnar. Então, quando o espírito desencarna, né, ele vai para a erraticidade, como a gente disse, ele vai para o mundo espiritual, ele volta ao mundo espiritual e vai ficar lá aguardando uma próxima reencarnação. Existem, portanto, dois mundos, o corporal, composto de espíritos encarnados, ou espiritual, formado dos espíritos desencarnados. Os seres do mundo corporal, devido mesmo à sua materialidade do seu envoltório, estão ligados à Terra ou a qualquer globo. O mundo espiritual ostenta-se por toda parte, em redor de nós, como no espaço, sem limite algum designado. Em razão mesmo da natureza fluídica de seu envoltório, os seres que o compõem, em lugar de se arrastarem penosamente sobre o solo, transpõe as distâncias com a rapidez do pensamento. A morte do corpo não é mais que a ruptura dos laços que o retinham cativo. Então o espírito livre, ele pode ir em qualquer lugar com a velocidade do pensamento.
E o mundo espiritual, ele está ao nosso redor, ele está no espaço, ele está em distâncias indefinidas, ele pode ir onde ele quiser. Então o espírito, ele pode ir a qualquer lugar, como a gente pode dizer, né? No item 6, os espíritos são criados simples e ignorantes, mas dotados de aptidões para tudo conhecerem e para progredirem, em virtude do seu livre-arbítrio. Então eles são simples e ignorantes. Porém, eles têm aptidões, né, para progredirem, para aprender as coisas. Né? Só que depende do livre-arbítrio deles. Pelo progresso, adquirem novos conhecimentos, novas faculdades, novas percepções e, consequentemente, novos gozos desconhecidos dos espíritos inferiores. Eles veem, ouvem, sentem e compreendem. O que os espíritos atrasados não podem ver, sentir, ouvir ou compreender. Então, conforme o espírito vai evoluindo, ele consegue ver coisas que aquele mais atrasado não consegue perceber. Ele consegue entender, né, como diz aqui, sentir, compreender certas coisas que o espírito mais inferior não compreende, não consegue ver, não consegue sentir. A felicidade está na razão direta do progresso realizado, de sorte que, de dois espíritos, um pode não ser tão feliz quanto o outro, unicamente por não possuir o mesmo adiantamento intelectual e moral, sem que por isso precisem estar cada qual em lugar distinto. Então, os espíritos, mesmo estando no mesmo local ou no mundo, mesmo mundo espiritual, como diz aqui, cada um tem o seu grau de evolução. Eles podem estar juntos, porém com tipos de evolução, graus de evoluções diferentes. Ainda que juntos pode um estar em trevas, enquanto que tudo resplandece para o outro. Tal como um cego e um vidente que se dão as mãos. Este percebe a luz da qual aquele não percebe a mínima impressão. Então é como quando a gente dá o braço, né, para ajudar um cego a atravessar a rua, a gente consegue enxergar tudo, o que está ali próximo e o que está longe. O cego, ele não tem a mínima intenção ou a mínima visão, né? Ele, através dos outros sentidos, ele pode perceber, mas ele não tem a visão de nada que está na frente dele, nem mais próximo, nem mais longe. Então é como ele está dizendo aqui, é mais ou menos assim. Isso não quer dizer, gente, que o cego seja um espírito atrasado, tá? É só um exemplo que está dando aqui no livro. Sendo a felicidade dos espíritos inerente às suas qualidades, aurem-na eles em toda parte em que se encontram, seja na superfície da terra, no meio dos encarnados ou no espaço. Então, os espíritos, eles precisam ir atrás da felicidade. E eles correm atrás dela aonde eles estiverem. Pode ser encarnado ou desencarnado, eles vão estar sempre procurando se melhorar, sempre evoluindo, né? Uma comparação vulgar fará compreender melhor esta situação. Se encontrasse em um concerto dois homens, um bom músico de ouvido educado e o outro desconhecedor da música de sentido auditivo pouco delicado, o primeiro experimentaria sensação de felicidade, enquanto o segundo permanecerá insensível. Porque um compreende e percebe o que nenhuma impressão produz no outro. Assim sucede quanto a todos os gozos dos espíritos que estão na razão da sua sensibilidade. Então, os espíritos que estão mais evoluídos, que estão na razão, como ele diz aqui, da sensibilidade, eles conseguem ver e ouvir algumas coisas que outros não ouvem, ou não vê, não percebe. O mundo espiritual tem esplendores por toda parte, harmonias e sensações que os espíritos inferiores, submetidos à influência da matéria, não entreveem sequer e que somente são acessíveis aos espíritos purificados. Então, novamente ele diz, né, que somente os espíritos mais elevados que têm acesso, conseguem ver, perceber esse tipo de harmonia, esse tipo de sensações aí que tem no mundo mais superior. O progresso nos espíritos é o fruto do próprio trabalho, mas como são livres, trabalham no seu adiantamento com maior ou menor atividade, com mais ou menos negligência, segundo a sua vontade.
acelerando ou retardando o progresso e, por conseguinte, a própria felicidade. Então o progresso depende deles. Mas como ele tem o livre-arbítrio, ele pode ir mais rápido ou mais devagar. É a vontade dele que vai fazer com que ele progrida, né? Mais rápido ou mais devagar. Enquanto uns avançam rapidamente, entorpecem-se outros, qual portões nas fileiras inferiores. Então, enquanto um vai rápido, o outro fica para trás. São eles, pois, os próprios autores da sua situação, felizes ou desgraçados, conforme a frase do Cristo. A cada um segundo as suas obras. Está bem explicadinho aqui, né? Conforme você faz ou produz as suas obras, você recebe o retorno, né? É ação e reação. Então, a cada um segundo as suas obras. Aquele que faz mais, consegue mais. Aquele que faz menos, consegue menos. Todo espírito que se atrasa não pode queixar-se senão de si mesmo. Assim como o que se adianta tem o mérito exclusivo do seu esforço, dando por isso maior apreço à felicidade conquistada. Então, se o espírito está ainda atrasado, a culpa é dele, ele não pode culpar ninguém. E aquele que consegue evoluir, também a culpa é dele, ele fez por merecer, ele evoluiu através dos próprios esforços, né? Ele se esforçou para chegar naquele ponto. A suprema felicidade só é compartilhada pelos espíritos perfeitos ou, por outra, pelos puros espíritos, que não a conseguem senão depois de haverem progredido em inteligência e moralidade. Então, a suprema felicidade, ou a felicidade maior, né, o ponto mais alto da felicidade, ela só é conquistada através de muito esforço, de muito trabalho. Então, como ele diz aqui, né, só progride através de muito progresso em inteligência e moralidade. O progresso intelectual e o progresso moral raramente marcham juntos, mas o que o espírito não consegue em dado tempo, alcança em outro, de modo que os dois progressos acabam por atingir o mesmo nível. Eis porque se vêem muitas vezes homens inteligentes e instruídos pouco adiantados moralmente e vice-versa. Então aqui, gente, é bom a gente prestar muita atenção com relação à encarnação. O motivo da encarnação, o porquê da encarnação. Todos nós, espíritas, devemos acreditar na encarnação. Então, aqueles 5 pontos para ser espírita. Primeiro, acreditar em Deus. Segundo, acreditar nos espíritos. Terceiro, acreditar nos mundos habitáveis, né? Ou nos planetas onde possa existir vida, né? No quarto, acreditar na reencarnação. Você pode reencarnar sim. E quinto, acreditar na comunicabilidade dos espíritos. No item 8, a encarnação é necessária ao duplo progresso moral e intelectual do espírito. O progresso intelectual pela atividade obrigatória do trabalho, ao progresso moral pela necessidade recíproca dos homens entre si. Então aqui mais um ponto, né? Ele diz a necessidade recíproca dos homens entre si. Isso é amor ao próximo. Isso é você ajudar o outro. Você ter empatia e pensar um pouquinho no outro. Tentar fazer alguma coisa por alguém, né? Então há a necessidade de você fazer alguma coisa por alguém, de você ajudar. Continuando o nosso texto, a vida social é a pedra de toque das boas ou más qualidades. A bondade, a maldade, a doçura, a violência, a benevolência, a caridade, o egoísmo, a avareza, o orgulho, a humildade, a sinceridade, a fraqueza, a lealdade, a má-fé, a hipocrisia. Em uma palavra, tudo o que constitui o homem de bem ou o perverso tem por móvel, por alvo e por estímulo as relações do homem com seus semelhantes. Está bem claro isso? Nós estamos numa época de pandemia, numa época de sofrimento. Todo mundo está sofrendo. Toda família tem alguém doente, tem alguém que desencarnou. Se ainda não chegou na sua casa, agradeça a Deus, porque esse vírus veio para ficar.
Tem gente que acha que tomou 2 doses da vacina está salvo. Não. A vacina vai fazer com que você não vá para uma UTI. A vacina vai fazer com que você não morra. Porém, a vacina não vai evitar que você se contamine e que leve esse vírus para sua casa, para os seus filhos, para os seus netos, para os seus parentes. Mesmo tomando as 2 doses da vacina, você não está imune. Você está carregando o vírus por onde você for. Esse vírus, como eu disse, veio para ficar. A nossa aula não é sobre o vírus, né? Mas é bom entender isso. Tem gente que acha que tomou as 2 doses e está salvo. Não. Apenas não vai ter que passar por uma UTI ou não vai morrer de Covid. Então, aí entra também o nosso amor ao próximo, que ele está dizendo aqui, né? Tudo que a gente tem, o nosso caráter, ele é formado pela relação entre os nossos semelhantes, ou com os nossos semelhantes. Então, o nosso caráter ele começa a ser formado pelos nossos pais. Lógico que o Espírito já traz algum caráter dentro, mas ele é moldado pelos pais, pelos professores, né? E à medida que a gente vai crescendo, pelos amigos ou pelas situações vividas. Mas o nosso caráter depende da nossa convivência um com o outro. Como ele diz aqui, depende da vida social. A vida social é que vai fazer com que a gente tenha essa evolução. Para o homem que vivesse insulado, não haveria vícios nem virtudes. Preservando-se do mal pelo insulamento, o bem de si mesmo se anularia. Então, para quem acha que se viver isolado, sem contato com ninguém, sem falar com ninguém, né, bancar o ermitão, vai progredir? Não vai. Porque se não faz o mal, também o bem não progride. Se não recebe o mal, também o bem não progride. Então, para que exista um e outro, tem que haver o contato com a sociedade, né? Você tem que ter aquele vizinho chato, aquele parente chato, aquele chefe, aquela pessoa que te faz refletir e mudar o seu jeito de ser. É aí que você deixa de ser mal e passa a ser bom. É aí que você pratica, né? Como a gente disse no item passado aqui, né? Quando ele fala do caráter dos espíritos, né? A influência que a gente tem, é tudo por conta dessa convivência, né? Tudo por conta de você passar por um sofrimento ou passar por um constrangimento com alguém, né? E você levar isso em frente, evoluir em cima disso. Então, como ele diz aqui, a encarnação ela é necessária, né? Então é aquilo que a gente vai viver em sociedade. Você vai ver uma pessoa hipócrita, vai ver uma pessoa de má fé, uma pessoa sem lealdade, uma pessoa perversa. Você vai conviver com isso. Essa convivência é que vai fazer com que você mude, né? Então, como ele diz aqui, não adianta viver separado, isolado, que isso não vai resolver. Tem que ter a convivência para poder saber o que é bom, o que é ruim, né? E escolher o caminho correto. No item 9, uma só existência corporal é manifestamente insuficiente para o espírito adquirir todo o bem que lhe falta e eliminar o mal que lhe sobra. Então, novamente, estamos falando de reencarnação. Uma existência só é pouco. Como poderia o selvagem, por exemplo, em só uma encarnação, se nivelar moral e intelectualmente ao mais adiantado europeu? Então, Kardec cita aqui, né, o europeu, né, mas vamos supor uma pessoa de uma sociedade, uma pessoa que vive num nível social melhor do que o selvagem. Se o selvagem viveu uma encarnação só, como bruto, sem nenhum conhecimento, como é que ele pode atingir um conhecimento intelectual e moral daquele que teve, né, uma encarnação numa sociedade, no meio de todo mundo, com estudo, com um monte de coisa para ver? É impossível, né? Como ele diz aqui, é materialmente impossível. Deve ele, pois, ficar eternamente na ignorância e na barbárie, privado dos gozos que só o desenvolvimento das faculdades pode lhe proporcionar? Então, né, deve ele, né, se ele não teve a chance de evoluir na sociedade, ele vai ficar eternamente na barbárie? Também está errado, né? E aí Kardec diz o seguinte: o simples bom senso repele tal suposição, que seria não somente a negação da justiça e da bondade divina, mas das próprias leis evolutivas e progressivas da natureza.
Então Deus não seria bom e justo se ele deixasse isso acontecer. Viver uma encarnação só na pior situação, não vai ter mais chance de progredir, não vai ter mais chance de melhorar, não tem como. Então Deus não seria bom e justo, como ele diz aqui. Mas Deus, que é soberanamente bom e justo, concede ao Espírito tantas encarnações quantas as necessárias para atingir seu objetivo, que é a perfeição. Então o Espírito tem quantas encarnações necessárias para atingir. Como eu disse antes, ele tem o livre-arbítrio. Nós todos temos o nosso livre-arbítrio. Por isso, alguns atingem a perfeição mais rapidamente e outros demoram mais para chegar lá. Mas todos vão chegar, vão atingir a perfeição. Todos nós, né? Para cada nova existência de permeio à matéria, entra o Espírito com o cabedal adquirido nas anteriores, em aptidões, conhecimentos intuitivos, inteligência e moralidade. Então, a cada encarnação, ele já traz uma bagagem da outra, da existência anterior. Cada existência é, assim, um passo avante para o caminho do progresso. Aqui eu tenho uma nota número 1. Na nota número 1, ele diz para a gente verificar novamente lá o capítulo 1, item 3. Nós falamos aí há 2 aulas atrás do capítulo 1, no item 3, né? Que fala sobre o progresso e sobre as reencarnações necessárias para o progresso. A encarnação é inerente à inferioridade dos espíritos, deixando de ser necessária desde que estes, transpondo-lhe os limites, ficam aptos para progredir no estado espiritual ou nas existências corporais de mundos superiores, que nada têm de materialidade terrestre. Então, o que ele diz aqui é que os espíritos inferiores, que somos nós, necessitam da encarnação. A encarnação é inerente à inferioridade. Então, todos que têm que reencarnar ainda se encontram numa situação inferior. O espírito só deixa, né, de ter a necessidade de reencarnar quando ele consegue transpassar, quando ele consegue superar esses limites, né, de progresso nas existências. Aí sim, né, ele vai poder viver em outros mundos espirituais ou superiores que não precisam da matéria e ele não precisa reencarnar. Da parte destes, a encarnação é voluntária, tendo por fim exercer sobre os encarnados uma ação mais direta e tendente ao cumprimento da missão que lhes compete junto dos mesmos. Desse modo, aceito abnegadamente as vicissitudes e sofrimentos da encarnação. Então, no meu aqui tem essa palavra, vicissitudes. Vicissitudes são mudanças, coisas que mudam, que modificam. Então, esses, como ele diz aqui, que já evoluíram, a encarnação é voluntária. Então, no meio de nós, atualmente, a gente não pode citar, né? Mas nós podemos citar, por exemplo, Gandhi, Chico, que é um espírito que veio para cá, que não produziu ou não fez nada de mal, só deu bons exemplos. Gandhi também só deu bons exemplos. Chico não maltratava ou não fazia mal a um inseto que fosse. Ele não matava nem as formigas. Existe história de Chico protegendo as formigas. Então, esse é um espírito que veio voluntariamente. Mas ele sofreu sim, como está dizendo aqui. Ele aceita abnegadamente o sofrimento. E isso tudo ele faz para ajudar os outros. Como diz aqui, uma missão para ajudar, para dar a mão para aqueles que ainda necessitam. Então nós temos que entender isso, né? Essa missão, né, que alguns espíritos têm, não está livre do sofrimento. Mas ele vem para ajudar, vem para dar um bom exemplo. E aqueles que ainda continuam encarnados ou encarnando normalmente é porque ainda não atingiram o grau de superioridade. Encerramos aqui a nossa aula de hoje. Agradeço a todos. Esse capítulo referente ao céu, ele é extenso. A gente vai fazer o restante na aula seguinte. Que Jesus abençoe a todos.